A paz de Cristo, você está no canal do YouTube do pastor Ocemar Almeida e hoje nós temos mais um estudo bíblico, temos aqui mais uma aula para você e nós vamos ver hoje que só Jesus salva. Oh, que maravilha! Vamos orar inicialmente, vamos orar porque é orando que as coisas acontecem, meus irmãos, é orando que tudo acontece e tudo acontece em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, nos reunimos diante do Senhor com corações cheios de gratidão pela oportunidade de estarmos juntos neste momento. Queremos te agradecer por cada colaborador que está aqui, meu Pai. Queremos agradecer por essas vidas preciosas, pelos seus talentos e por tudo que representam para este propósito que temos em comum, que é pregar a Tua palavra. Pai, pedimos que a Tua presença seja notória em nosso meio, que este seja um ambiente de paz, comunhão e aprendizado, que cada pessoa se sinta acolhida e valorizada, sabendo que faz parte de algo maior, guiada pelo Senhor Jesus Cristo. Conduz cada passo deste vídeo, meu Deus. Abençoa cada palavra que será dita e que tudo o que fizermos hoje será para a Tua glória. Derrama sabedoria, alegria e união entre nós, para que possamos crescer juntos e cumprir o propósito que o Senhor nos confiou. Oramos com gratidão, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos meditar hoje no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, que diz assim: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Aqui, em Atos 4:12, a palavra salvação no grego bíblico é soteria. Ela deriva da raiz sozon, que significa salvar, resgatar ou curar. Soteria, resgate, livramento. Ela se refere ao ato de ser salvo de um perigo, o ato de ser salvo de uma destruição, ou o ato de ser salvo da própria morte. No contexto bíblico, implica o livramento da condenação do pecado, o livramento da morte espiritual e o livramento da separação eterna com Deus. Essa salvação espiritual era usada amplamente no Novo Testamento. Ela visa a descrever a obra redentora de Deus em Cristo, pela qual o ser humano é reconciliado com Deus e recebe a vida eterna. A salvação é completa. A ideia no grego, ela carrega uma dimensão ampla, que inclui não apenas salvação inicial como justificação, mas ela carrega junto consigo a santificação, que é o processo de ser moldado à imagem de Cristo. E também carrega a glorificação, que é a salvação final e completa no reino de Deus. Quando apóstolo Pedro, ele declara aqui em Atos 4:12, essa frase foi dita pelo apóstolo Pedro.
Ele diz: não há salvação em nenhum outro. Ele está afirmando que apenas através de Jesus Cristo é possível experimentar a soteria, que é a salvação. É uma libertação total e definitiva que nos reconcilia com Deus. Essa salvação não é apenas agora, hoje, mas ela tem um efeito eterno. Ela tem uma consequência eterna. Esse termo soteria, ele aparece em várias outras passagens no Novo Testamento. Apóstolo Paulo, ele escreve em Efésios 2:8, pela graça sois salvos. Apóstolo Paulo escreve de novo em Filipenses 2:12, operai a vossa salvação, sempre apontando para a obra redentora de Deus em Cristo. Apóstolo Pedro, ele teve muita autoridade e certeza, ele teve muita ousadia, porque apóstolo Pedro estava diante do Sinédrio. O Sinédrio era o principal conselho religioso e político dos judeus em Jerusalém. Apóstolo Pedro sabia muito bem que ele estava arriscando a sua vida, mas ele, no seu coração, também lá no profundo, ele estava dizendo: essa é a minha oportunidade. É a minha oportunidade de falar o que eles fizeram com o meu Salvador. O que eles fizeram com aquele, com o único que pode salvar a alma humana. E Pedro não temeu a morte. Pedro foi corajoso. Para pregarmos o evangelho verdadeiro e genuíno, nós temos que ter coragem. Porque há momentos em que o Espírito Santo, ele nos manda pregar cada mensagem em cima de cada texto, que se você não tiver a confiança plena, que é o Espírito de Deus que está te mandando, que está te direcionando, você não prega. Você não prega. Porque tem muitas mensagens que balançam muita gente. E às vezes balança muita gente importante. Muita gente com poder na mão. Só que o profeta, ele está diretamente ligado a Deus. Aquele que tem ministério profético, ele sabe que a conta dele é com Deus. Vamos prestar conta com Deus. Quem julga o profeta é Deus. O profeta não tem medo. A palavra que Deus manda o profeta pregar, o profeta prega. Sabe por quê? Porque aconteceu isso com o apóstolo Pedro e João. No livro de Atos, capítulo 3, versículo 1 a 10, esse mesmo Pedro que com ousadia, ele fala essa frase em Atos 4:12. Um pouco mais atrás, alguns momentos atrás, Pedro e João, ao entrarem no templo, encontraram um homem coxo de nascença pedindo esmolas. E Pedro disse: não possuo prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto vos dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Em Atos 3:6, o homem foi curado milagrosamente, mas isso causou uma grande comoção entre o povo. Todos conheciam aquele homem que era aleijado de nascença. Há anos e anos, há 38 anos, na porta do templo pedindo esmolas. Há quase 38,
Não sei com quantos anos ele foi para ali pedir esmolas. Mas eu já fazia muitos anos. E aquele homem aleijado. Apóstolo Pedro, ele usando da autoridade do nome de Jesus Cristo, ele disse: anda, levanta. E o aleijado levantou. E o aleijado andou. Esse canal do YouTube do pastor Ocemar Almeida tem muita gente sendo levantada. Tem muita gente que não andava e agora está andando. Tem muita gente que estava prostrada numa cama e aqui nós usamos da autoridade do nome de Jesus. Eu quero usar dessa autoridade hoje. Levanta desse leito e anda em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. É o mesmo nome que Pedro usou, é a mesma autoridade que Pedro usou. No livro de Atos, capítulo 4, versículos de 1 a 7, teve a reação dos líderes religiosos. Nem todo mundo fica feliz quando você está fazendo a obra de Deus. Nem todo mundo fica feliz quando você está sendo usado para curar enfermos e expulsar demônios, não. Não. Tem religioso que fica zangado. Tem religioso que nem curte o seu vídeo. Tem religioso que nem comenta nada. É um silêncio ensurdecedor. Sabe por quê? Porque é religioso, não é espiritual, não. Porque os espirituais comentam, os espirituais me ligam, os espirituais me encontram na rua e dizem: aquela palavra de Deus tocou na minha vida. Aquela palavra tocou na minha alma. Aquela palavra falou comigo. Os espirituais recebem. Os humildes recebem. Os mansos recebem. Agora religioso não. Religioso não. Fica irado. Porque aconteceu isso aqui com Pedro e João. O milagre e a pregação de Pedro sobre Jesus Cristo despertou a ira dos saduceus e dos líderes religiosos do tempo. Sabe o que eles fizeram? Prenderam Pedro e João, incomodados porque os apóstolos estavam ensinando ao povo que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Se você pregar o Cristo morto, talvez não incomoda muita gente. Mas se você pregar o Cristo que venceu a morte, o Cristo que ressuscitou, o único que pode curar, o único que pode salvar, o único que pode libertar as pessoas da escravidão dos demônios. Se você pregar esse Deus, esse Cristo, isso incomoda. Isso incomoda. Às vezes a pessoa não tem nem coragem de dar um like, não tem nem coragem de compartilhar. Sabe por quê? Porque é religioso, não é espiritual. Essa é a prova de quem é religioso e quem é espiritual. Aqui, às vezes, incomoda muita gente porque não defendemos bandeira, não somos partidários. Não defendemos a religiosidade, não defendemos bandeira de igreja, não defendemos denominação, defendemos a pessoa de Cristo, o evangelho de Cristo e a autoridade de Cristo. É tudo por Cristo e para a glória de Cristo e para a honra e glória do nome do Senhor. Sabe o que aconteceu? Colocaram Pedro diante do Sinédrio. E quando Pedro chega lá, diante das autoridades que podiam condená-lo, que podiam mandar matá-lo, mas Pedro, cheio do Espírito Santo, ele explicou que o milagre foi realizado em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes.
e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Está escrito em Atos capítulo 4, versículo 10. Aqui, apóstolo Pedro estava citando Salmos 118, versículo 22. Ele estava declarando que Jesus era a pedra rejeitada pelos construtores, mas que se tornou a principal pedra angular. E em seguida Pedro faz essa declaração de Atos capítulo 4, versículo 12, afirmando que não há salvação em nenhum outro nome além do nome de Jesus. Pedro enfatiza que a salvação é somente através de Jesus Cristo e que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Pedro estava em harmonia com 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que diz: e nenhuma outra pessoa ou sistema religioso pode oferecer reconciliação com Deus. Estava em harmonia. Pedro foi ousado. Falar isso diante do Sinédrio era extremamente ousado, porque Pedro estava confrontando diretamente os líderes que rejeitaram e condenaram Jesus. Mesmo diante da possibilidade de punição, mesmo diante da possibilidade de ser morto, ele declarou a verdade com coragem. Pedro baseia toda a sua defesa na ressurreição de Cristo. E ele aponta que o poder de Jesus, agora vivo, foi o que realizou o milagre do aleijado, confirmando que Jesus é o Salvador prometido. Pedro teve coragem de dizer: aquele Jesus que vocês mataram, Deus o ressuscitou. Ele era o Filho de Deus, sim, porque Deus o ressuscitou. Ele morreu, sim, mas ao terceiro dia o Pai o ressuscitou. E o ressuscitou para a salvação da alma humana, inclusive da salvação da alma de vocês, que precisam se arrepender, porque vocês cometeram um mal muito grave. Rejeitar a Cristo é aceitar a morte eterna. Rejeitar a salvação em Cristo é aceitar a condenação eterna da sua alma. Essa mensagem de Pedro é poderosa e ela é central para o Evangelho. Ela nos lembra que a nossa fé deve estar firmada e ancorada em Jesus Cristo, pois somente Ele tem o poder de salvar a alma humana. Assim como Pedro proclamou a verdade com ousadia, somos chamados a compartilhar essa mensagem com o mundo, confiando na obra do Senhor Jesus Cristo. Meu querido ouvinte, eu não sei qual a sua religião, não sei se qual a sua crença e qual a sua fé. Mas hoje você ouviu sobre o amor de Deus e o plano de salvação através de Jesus Cristo. E a palavra de Deus é clara. Eu digo para você isso hoje, repito o que Pedro disse: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus entregou a sua vida na cruz para perdoar os seus pecados. Ele ressuscitou para te dar uma nova vida. Ele está te chamando hoje com braços abertos, dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Jesus disse isso, está escrito em Mateus capítulo 11, versículo 28. Foi Jesus que disse isso. Eu estou apenas repetindo o que Jesus disse. Eu vou repetir as palavras de Jesus Cristo.
Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu te convido a aceitar Jesus como seu Salvador e Senhor. Não adia essa decisão, não, pois ela é a mais importante da sua vida. Se você sente esse chamado em seu coração, ore comigo agora. Você sente Jesus te convidando para a salvação? Você sente que você está pesado de pecado e você precisa de um Salvador para perdoar esses pecados? Você quer ficar livre desse peso, dessa culpa? Você quer um alívio para a sua mente, para o seu coração? Você está arrependido do que você fez? Se você está arrependido, se você quer receber a paz de Cristo no seu coração, se você está reconhecendo que você é um miserável pecador, entenda que você é um miserável pecador. Coloque-se nessa situação, porque a Bíblia diz que os pecadores são miseráveis. Miseráveis. Se você reconhece isso, pastor Alcemar, eu estou reconhecendo. Estou sentindo um peso muito grande, uma angústia muito grande. E eu quero ficar livre desse peso e dessa angústia hoje. É isso que você está sentindo? Você está sentindo um peso? Você está sentindo angústia? Você quer chorar? Você está com dor na garganta? Ora comigo então. Se você pode ajoelhar-se onde você está, se você pode, você dobra o seu joelho diante do Senhor, diante de Deus, diante de Cristo. Se você pode, dobra o seu joelho e ora comigo assim: Senhor Jesus Cristo, eu reconheço que sou pecador e que preciso de Cristo. Eu creio que morrestes por mim e ressuscitastes para me dar a salvação. Eu te aceito como meu único e eterno Salvador e entrego a minha vida em tuas mãos. Transforma-me e guia-me nos teus caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, se você orou comigo de coração, creia que agora você faz parte da família de Deus. Busque uma igreja cristã, leia a Bíblia Sagrada e cresça no relacionamento com Cristo. Que Deus te abençoe. Inscreva-se em nosso canal. É gratuito, não paga nada. Seja um colaborador do canal do pastor Alcemar Almeida. Colabora. Invista na obra missionária. Ore pelo canal. Ore pelas vidas. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecemos por tua palavra que é viva e eficaz e por este momento em que pudemos refletir sobre a verdade que somente Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Pai, toca os corações de cada pessoa que ouviu esta mensagem e faze com que entendam que sem a salvação que vem por meio de Jesus, não há como entrar no reino de Deus. Senhor, nós reconhecemos que somos pecadores e que por nossas próprias forças jamais alcançaremos o céu. Por isso, te pedimos que cada ouvinte se renda ao Senhor Jesus, aceitando como único e suficiente Salvador,
aquele que entregou a sua vida na cruz para nos reconciliar contigo. Pai, afasta qualquer dúvida ou distração que o inimigo tenta lançar e que todos os que ouviram esta mensagem compreendam a urgência de tomar uma decisão por Cristo. Ajuda-nos a vivermos com corações sinceros e transformados, guiados pela Tua graça e com firme propósito de Te agradar em tudo. Que o Teu Espírito Santo continue falando aos corações, para que vidas sejam salvas e transformadas. Declaramos que a salvação está em Jesus e que o Teu nome seja exaltado para sempre. Oramos em nome de Jesus. Amém. Ovelha querida e amada, não se esqueça, Jesus te ama e Pastor Ocemar Almeida também.